Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite, Terceira Igreja. Boa noite, amados irmãos. Boa noite a você que nos ouve, a você que nos assiste. E neste dia o Senhor permite que estejamos aqui em culto, adorando ao Senhor nesta quinta-feira. E o Senhor preparou uma mensagem ao seu coração, que você neste momento possa descansar no Senhor, descansar a tua mente, o teu coração, para receber aquilo de precioso que o Senhor preparou para você nesta noite. E neste momento nós estaremos cantando aquele cântico que diz que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano e tudo está no controle do Senhor. E Ele, com esse amor tão grande, tão grande, tão grande que Ele tem, Ele está cuidando de mim e de você. Vamos continuar firmes, confiando no Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos nesse domingo abençoado que o Senhor nos concedeu. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na nossa vida cotidiana, que tem como tema a nossa mensagem de hoje a expressão sair ou ficar, ficar ou sair. Uma das grandes decisões que todo ser humano precisa tomar é entrar e sair em lugares, em situações, em oportunidades, e particularmente tenho visto muitas pessoas tendo crises com isso. Pessoas que têm alta capacidade para decidir, uma plena capacidade para executar certas funções, mas ficam na crise da decisão. Então, sair ou ficar,
Ficar ou sair? Pastor, como assim a gente tem que pensar sobre isso? É simples. Ficar ou sair de um relacionamento? Ficar ou sair de um emprego? Ficar ou sair de uma amizade? Ficar ou sair de uma igreja? Ficar ou sair de uma família? Bom, isso tudo faz parte do nosso cotidiano. E nós temos que pensar sobre isso. Na Bíblia nós temos um caso muito maravilhoso, uma circunstância maravilhosa que nos ensina, que está listada no livro de Jonas. Jonas foi uma pessoa como eu e você, e ele teve as suas dificuldades, teve as suas vitórias, e a crise de Jonas na sua história foi exatamente essa, a crise da decisão em ficar ou sair. Jonas capítulo 1, peço que você acompanhe conosco, Jonas capítulo 1, do verso 1 até o verso 15, a palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava pronto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Sair ou ficar? Ficar ou sair? Talvez esta semana você tenha que tomar essa decisão. Talvez com relação ao seu relacionamento, à sua amizade, ao seu emprego, à sua vida pessoal, à sua vida profissional. Se não for essa semana, será talvez amanhã. Se não for amanhã, talvez seja daqui a 30 dias, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não interessa quando, você terá que decidir sair ou ficar. Você tem que tomar essa decisão porque você não é um ser onisciente e nem onipresente. Você é um ser finito que está em um lugar ao mesmo tempo, mas não consegue estar em 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo. Bom, a gente tem que pensar sobre isso
exatamente porque Jonas nos ensina acerca dessa situação de não entrar numa crise pessoal de estar em um lugar ou não estar em um lugar, de viver uma situação ou não viver a situação. O que eu quero pensar com você hoje rapidamente, para que você possa levar para a sua semana, são algumas perguntas que a gente tem que fazer antes de tomar qualquer decisão. Antes de você agir, antes de você tomar a decisão mediante a circunstância que você está vivendo, você necessita de fazer algumas perguntas antes de agir. E a primeira pergunta que eu aconselho você a fazer é: qual é a opinião de Deus acerca disso? Qual é a opinião de Deus? Nós somos seres finitos e talvez, devido à nossa finitude, sempre desejamos ser mais do que podemos ser ou somos. E isso leva a uma crise. Jonas, quando estava na sua casa e recebe uma orientação de Deus, ele recebe uma orientação muito específica. Era um dado muito específico. E ele também fez algo muito específico para Deus. Ele tentou fugir. Bom, onde eu quero chegar com isso? Que antes que você comece a fugir da presença do Senhor, antes que você comece a fugir da sua responsabilidade e decisão, é necessário perguntar a opinião de Deus. Você sabia que Deus tem opinião? A gente às vezes pensa que Deus não teria uma opinião acerca dos assuntos da nossa vida. Pastor, mas aonde eu vou ver a opinião de Deus acerca dos assuntos? Bom, você tem um livro aí na sua mão, na sua casa, que a gente chama de Bíblia. E aí, a Bíblia, ela tem muitas opiniões já de comportamento do próprio Senhor, daquilo que Deus pensa, daquilo que o reino de Deus, digamos assim, provoca em nossos corações mediante as ações que tomamos. Então você já tem uma grande orientação. O maior problema é que, devido à tecnologia que nós estamos observando nessa geração, as pessoas estão com preguiça de ler a Bíblia. Então elas começam a viver a sua vida tomando decisões pessoais e pensando que a coisa vai funcionar do jeito que ela quer. Mas o mundo já existia antes dela mesma existir. E Deus também. Então, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você se importar com os ensinos de Cristo, melhor será a sua decisão de acordo com sair ou ficar ou sair. Então, o que a gente tem que entender é exatamente que Deus precisa ser consultado. E aí vem uma das grandes dificuldades das pessoas: ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, sentir aquilo que Deus está querendo falar aos corações. Bom, uma das coisas que eu aconselho é você resolver os seus pecados, porque a palavra de Deus fala que os pecados nossos fazem impedimento perante a presença do Senhor. Deus não habita em lugar onde há pecado, principalmente os pecados continuados. Então, resolva a sua vida, não faça absolutamente nada ainda, exatamente porque a opinião de Deus, ela é muito importante. E se você começar a agir sem a consulta, sem o propósito, sem a vivência com Deus, essa coisa pode complicar. Às vezes, sair não é a melhor opção. Às vezes, ficar não é a melhor opção, de acordo com a situação que você está vivendo. Então, não venha depois reclamar se você agir sem a orientação do Senhor. Meu conselho a você se você não está entendendo muito bem a orientação que Deus está dando, se você não está entendendo muito bem a situação que está ocorrendo, fique onde está. Porque você caminhou até aí e Deus te acompanhou até aqui. E se você quiser caminhar um novo caminho sem a orientação ou sem a autorização do Senhor, você pode criar problemas para si mesmo. Então talvez você pense assim: pastor, eu estou vivendo uma situação na minha família, no meu emprego, no meu casamento, no meu relacionamento com o meu chefe, e a coisa está complicada.
Mas se você agir sem autorização do Senhor, e até mesmo contra o que a própria palavra fala, vai ficar difícil. Então, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque as coisas vão se resolver no seu devido tempo. Então, sair ou ficar ou sair, não importa muito. O que importa é se você tem autorização do Senhor para agir. Se você não tem autorização do Senhor para agir, se você ainda não recebeu uma ordem específica do Senhor, se você não pediu ainda um sinal ao Senhor com relação a algumas circunstâncias, fique onde está. Porque se você agir sem autorização do Senhor, sendo crente em Jesus, a coisa pode se complicar para você depois. Outra circunstância que a gente pode também entender com relação a essa situação de ficar ou sair, e devido à modernidade, a tecnologia hoje nos dá muitas opções e às vezes a quantidade de opções acaba atrapalhando a gente, né? Quando nós não tínhamos a tecnologia tão avançada como temos hoje, nós tínhamos menos opções do que temos hoje. E isso acabou fazendo a geração mais jovem se perder, porque são tantas opções, são tantas as variáveis, que eu particularmente sinto que eles estão meio perdidos, porque são muitas opções. Bom, uma outra coisa que a gente pode perceber tranquilamente é que nós precisamos observar os sinais do ambiente que nós estamos. Além da autorização com Deus, além da autorização de Deus para agir ou não agir, para sair ou para ficar, nós temos que compreender muito bem os sinais do nosso ambiente. Você já percebeu que Deus manda alguns sinais para nós mediante a própria natureza e até mesmo usando pessoas, usando homens e mulheres? Eu falo isso porque a palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 14, fala claramente que os filhos da luz, eles têm mais dificuldade. Desculpa, não é Provérbios 14 não, é Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, no verso 8, fala lá: e louvou aquele o Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então Jesus Cristo, lá em Lucas, está ensinando acerca da administração da vida. Você é o seu administrador da sua vida. Você é o gerente, é o piloto da sua vida. Então, o que eu posso perceber com o passar do tempo, e a gente vai assim observando as pessoas, é que a maioria das pessoas não consegue enxergar os sinais da vida para tomar uma decisão. E isso é muito grave. É como se você estivesse em casa e não visse uma nuvem que vai chover. Nós estamos vivendo aí, uma mudança de estação, e a gente consegue perceber claramente a mudança da estação pelos sinais que o clima dá. Então agora estamos entrando no inverno, a coisa está começando a ficar mais friozinho, está ficando mais friozinho, mais acalentado, devido à circunstância da temperatura, e nós temos sinais do clima. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o inverno é diferente do inverno nos Estados Unidos, do inverno no Rio Grande do Sul. Cada região tem a sua particularidade, mas estamos vivendo o inverno aqui no nosso estado, e existem sinais. Então, quais são os sinais principais? Aqui, por exemplo, no estado do Rio, fica mais chuvoso, o clima fica muito mais instável. Ora está sol, ora está chuva. Tem dias que às vezes são lindos, muito bonitos, o céu azul, mas é quente durante a tarde e à noite é friozinho em algumas regiões. São sinais. E eu particularmente vejo muitas pessoas que ignoram os sinais do ambiente. Às vezes tem já uma decisão tomada: não, eu quero ficar, eu quero sair, eu quero permanecer, não, eu quero chutar o balde, mas eles não conseguem observar os sinais. Então uma das coisas que eu quero destacar com você hoje é a sua observação. Tire a emoção um pouquinho do lado, coloca aí a emoção um pouquinho de lado, seja maduro para isso,
e observe friamente como está a situação. Eu particularmente vejo alguns líderes de igreja e até mesmo pastores colegas que infelizmente perderam essa sensibilidade porque não conseguem observar que há tempo para todas as coisas. Então, não perca também essa sensibilidade no seu emprego. Pergunte a si mesmo, esse emprego está me levando para onde? É só para sustentar minha casa? Eu vejo pessoas, às vezes, saindo de casa no final de semana para trabalhar durante a semana e voltam muito estressados, muito cansados mentalmente, desanimados, e aquilo vai minando a vida e a saúde da pessoa, e ele não age com relação àquilo, ele não age com relação àquela situação, exatamente porque ele não vê os sinais. Será que ele não está observando que aquele trabalho, que possa até estar ganhando bastante dinheiro no bolso, será que ele não está percebendo que aquele trabalho que está enchendo o dinheiro dele, o bolso de dinheiro, está esvaziando a sua saúde, está destruindo a sua família? Será até que ponto você vai continuar com essa situação? Bom, essa é a observação que eu te peço a fazer. Se você não fizer essa observação, vai ficar muito difícil, vai ficar muito complicada a sua vida, mesmo em Cristo. Eu particularmente vejo membros de igreja, pessoas altamente capazes, tendo o mesmo comportamento de Jonas, com relação ao emprego, com relação à família, com relação à igreja, com relação à sua vida pessoal. Então não faça isso. Não faça isso. Primeiramente, antes de agir, de ficar ou sair de uma situação, você precisa observar. E essa observação, ela envolve um planejamento. Pastor, eu trabalho numa empresa que me estressa muito. Pastor, eu tenho um trabalho, um tipo de serviço que coloca a minha saúde no limite. Ok, pastor, eu não posso sair agora. Pastor, eu tenho que permanecer porque eu tenho muitas contas para pagar. Eu tenho coisas a honrar. Eu tenho filhos pequenos para poder sustentar. Tudo bem, eu sei disso. Mas se planeje. Se planeje, porque o que está contando não é o quanto que você tem de dinheiro no bolso. É o quanto de saúde que você tem, o quanto de família que você tem. O tempo está passando e eu não gostaria que você chegasse aos 75, aos 85, aos 95, aos 100 anos de idade, se Deus assim permitir você chegar, arrependido porque ganhou muito dinheiro, mas perdeu saúde. Ganhou muito dinheiro, mas perdeu família. Então, o dinheiro não compra tudo. E isso tem que ser pensado. Observe os sinais. Observe friamente, na sua emoção, sem exagero, sem emoção, racionalmente, para onde este emprego está me levando? Para onde esse relacionamento de amizade está me levando? Para onde esse relacionamento conjugal está me levando? Para onde eu estou conduzindo também esse relacionamento conjugal? Para onde nós estamos indo? Tem que ter um alvo. Mas esse alvo não pode custar a sua vida, a sua saúde. E temos que ter atenção sobre isso. Uma outra pergunta que a gente tem que fazer antes de agir, e isso é importante, é por que ficar ou por que sair? Por que você quer sair? Por que você quer ficar? Eu acho interessante a gente falar sobre isso porque a maioria das pessoas não se perguntam por quê. Simplesmente saem. Simplesmente ficam. Eu conheço gente que é do tipo, vou ficar aqui, ninguém me tira. Infelizmente. E nessa decisão de permanecer, ele conduz para si mesmo uma série de circunstâncias complicadas para a sua saúde e para a sua família. Então, sair também não é às vezes a melhor opção. Então, antes de você tomar a decisão de ficar ou de sair, você precisa perguntar por que você quer sair. Por que? Qual a razão? Por que eu quero ficar? Por que eu quero permanecer?
Bom, se a gente não fizer isso, a gente nunca vai saber totalmente a realidade da nossa vida. E aí vem um outro problema que normalmente eu tenho observado nas pessoas, que a maioria das pessoas gostam de viver de migalhas. Não estou falando de migalhas físicas, não. São migalhas emocionais, migalhas espirituais, até mesmo migalhas físicas, às vezes situações pequenas, pessoas que se satisfazem com coisas pequenas. Na geração de hoje nós temos tido muitos problemas exatamente pela satisfação. Ou nós temos pessoas muito insatisfeitas, ou temos pessoas exageradamente satisfeitas. E elas acabam ficando extremamente egoístas com isso. Mas ambos os lados, ou você está totalmente satisfeito, ou totalmente insatisfeito, não importa o lado, é bom perguntar por que você está nessa condição. Talvez você esteja vivendo uma crise com seus filhos, uma crise na família, uma crise no trabalho, e você já perguntou por quê? Realmente, sem emoção, com a racionalidade, com a fé racional que o apóstolo Paulo nos ensina a ter, nós temos que ter uma fé racional. Essa fé racional está te conduzindo aonde? Ela tem que te conduzir exatamente a saber a razão das coisas. Então, por que você é crente em Jesus? Por que você é membro de uma igreja batista? Por que você frequenta a igreja? Qual a razão de você vir num domingo à noite na igreja? Num domingo de manhã? Qual a razão de você participar das atividades da igreja? Qual a razão de você trabalhar? Qual é o motivo? Qual é o motivo? E eu observo também que muitas pessoas às vezes frequentam lugares, até mesmo trabalho, até mesmo circunstâncias eclesiásticas, por causa do outro. Bom, por causa do outro, até por um ponto é bom, porque a palavra de Deus fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas até que ponto esse por causa do outro você está fazendo? Então eu particularmente observo pessoas, às vezes, extremamente infelizes em seus trabalhos, porque ficam por causa dos filhos. Estou naquele trabalho para dar condições de criar os meus filhos. Ok, maravilha. Não vejo erro nisso. Você está vivendo a sua realidade. Cada um vive a sua realidade. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? E aí vem a última pergunta que eu quero destacar no dia de hoje. Até quando? Até quando você vai fazer isso? Durante 30 anos? Durante 40 anos? Durante 50 anos? Até quando você vai permanecer nessa situação? E aí eu lembro, voltando ao texto de Jonas, quando Jonas estava lá, em Jonas capítulo 1, no verso de 1 a 15 que nós lemos, que Jonas estava dormindo. E a partir do momento que ele é acordado pelos aqueles componentes do navio, ele leva um nome. O capitão pergunta a ele, e aí, dorminhoco? Ele chama de dorminhoco. E Jonas estava dentro do navio e não estava sentindo que a coisa estava complicada. Ele, na verdade, não estava nem aí. Tanto é que ele estava dormindo, e a coisa pegando e ele dormindo. O sono dele devia ser meio pesado, né? E até o momento que ele é acordado por uma situação, mas o que eu observo, na verdade, não é a tempestade em si. Não, a tempestade até que não foi o grande problema do navio ou do barco, mas, na verdade, o grande problema do navio era Jonas. E Jonas, quando é acordado, ele foi acordado por pessoas decididas. Então, o que eu observo aqui, e acho interessante, é que aqueles homens, mesmo sem conhecer o Deus de Jonas, aqueles homens, eles tomaram uma decisão. Eles tinham tomado uma decisão. Qual foi a decisão deles? A decisão é que alguém daquele navio era culpado.
Eles espiritualizaram a circunstância. Interessante que eles poderiam não ter tomado essa decisão. Eles poderiam ter continuado com Jonas dormindo. Jonas estava dormindo. Mas eles, mediante a circunstância, mediante a tempestade que estavam enfrentando, e a palavra fala que eles remavam para direcionar o navio para a praia, mas o mar não permitia, que a coisa estava feia. Então, de repente, eles tomaram uma decisão no meio do caos, para poder finalizar com aquilo rapidamente. Então acordaram Jonas. E Jonas é impactado por aquilo, e aquele elenco da tripulação, eles simplesmente tomaram a decisão: vamos tirar sorte aqui para ver quem é o culpado desse negócio. Por que isso aqui está acontecendo? Estava tudo bem, quando a gente saiu estava tudo bem, de repente a coisa virou, deve ser a culpa de alguém aqui. E aí cai a sorte sobre Jonas. E eles perguntam: quem é você? O que tu faz? De onde você vem? Por que está acontecendo isso? O que você fez? E aí Jonas confessa, dizendo: olha, eu estou fugindo do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e o mar e a terra seca. E a palavra fala que aqueles homens temeram muito. E eles perguntaram algo que, se eu estivesse naquele barco, com certeza perguntaria para Jonas: por que você está fazendo isso? Olha a besteira que você está fazendo isso. Então Jonas, de uma maneira muito corajosa, Jonas teve os seus defeitos, mas ele teve uma sensibilidade muito grande. Ele mesmo propôs, falando na palavra, olha, me joga no mar. Me joga no mar porque vocês não têm nada a ver com isso. Me joga no mar porque o mar vai se acalmar. Me joga no mar porque eu não quero envolver vocês nisso. E pelo jeito, a ideia não foi muito bem aceita. Tanto é que eles que não serviam ao Deus de Jonas, eles clamam ao Deus de Jonas pedindo perdão por jogar aquele rapaz, que era Jonas, no mar. Eles pedem ao Senhor: Senhor, não julgue-nos, não coloque o sangue de inocente nas nossas mãos. Não coloque o sangue de inocente em nossas mãos, porque, na verdade, é Ele que está pedindo para poder ir. Então, o que eu quero pensar com você, querida, é que até quando? Até quando que você vai ficar nessa situação de sair ou ficar em cima do muro? Eu sei que talvez a sua situação deva estar muito complicada. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas os momentos difíceis nos conduzem a grandes decisões. E eu peço a você, com todo amor e carinho, que tome uma decisão no dia de hoje. Se você vai sair, se você vai ficar nessa situação, se você quer uma mudança, uma vida plena, na verdade, o que Deus quer que você tenha é uma vida plena. O que Deus queria que Jonas tivesse era uma vida plena. Na verdade, quem fugiu da vida plena foi Jonas. Mas, se você perceber, Jonas, mesmo depois desse evento, ele continuou com essa mesma dificuldade. Ele foi lá, pregou em Nínive, a cidade inteira se converteu, e depois as coisas acontecem e ele começa a viver novamente essa circunstância, a reclamar de coisas que não deviam ter reclamação. Meu amado, foque naquilo que é importante. Pastor, eu estou numa situação complexa. Eu tenho que tomar uma decisão essa semana. Eu preciso agir. Você, antes de agir, precisa tomar e fazer algumas perguntas mediante essa circunstância. A primeira pergunta que a gente aqui destacou é: qual é a opinião de Deus sobre esse assunto? Qual é a opinião de Deus? Segundo, quais são os sinais que você está observando no ambiente, nas pessoas envolvidas nesse relacionamento, no trabalho, na família, na igreja, onde for? Qual é o ambiente? Mas para isso você precisa observar sem emoção. Sem emoção. Coloca a emoção um pouquinho de lado, deixa ela guardada um pouquinho, e você racionalmente precisa analisar
racionalmente qual é o ambiente que eu estou vivendo. O ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua igreja, o ambiente da sua família, o ambiente dessa sua amizade, o ambiente desse relacionamento, o ambiente desse novo relacionamento. Às vezes você está solteiro, conhece uma moça, conhece um moço e quer começar um novo relacionamento. Você precisa de ter essa racionalidade. Para onde isso vai me levar? Quais são as opções? Qual o ambiente? Hoje, para que você possa não se arrepender ao agir de maneira impensada. E depois, você tem que se perguntar por quê? Por que permanecer? Por que sair? Por quê? Por quê? Por que você vai fazer isso? Por que você quer permanecer nesse trabalho? Por que você quer sair desse trabalho? Por que você quer ficar nessa família? Por que você quer sair dessa família? Pastor, mas tem como sair da família? Sim, tem. Lógico que tem. Tem como sair aqui dentro. Na consideração, no amor, no carinho. Tem como, lógico que tem como. Você só não pode sair do sangue. Não pode trocar seu sangue todo. Até o momento, né? Mas na consideração e na emoção você pode sair. Você tem essa opção de sair. Vejo pessoas que trocaram suas famílias por outras coisas. Aqui perto da igreja tem alguns bares e todos os dias que eu passo ali tem gente que trocou a família pelo bar. Final de semana passa sexta, sábado, domingo no bar e a família está em casa. E o cara trocou o bar, a família dele é o bar. Os companheiros de bar e não a família que está em casa lá sofrendo. Então, você tem que perguntar por quê. Por quê? Qual a razão? E a última pergunta, antes de agir. Até quando? Até quando? Então estipula uma data. É bom estipular datas. Datas são uma bênção. Estipula uma data com Deus. Estipula uma data com o seu cônjuge. Estipula uma data com sua família. Estipula uma data para você mesmo. Então, eu faço particularmente isso ao aconselhar pessoas que são viciadas em uma circunstância. Então a gente tem que estipular uma data. Então o cara que fuma e quer largar o fumo, o cara tem que estipular uma data. Até tal data eu vou parar com isso. Não consigo parar de uma vez, ok. Mas eu vou parar então até tal data. Então eu vou diminuindo até conseguir, até a partir de tal data, tem que estipular uma data. Então vou ficar nesse emprego, vou ficar nessa situação, vou ficar nessa complicação de família, até quando? Todo problema tem fim, tem que ter fim. Então se você está sentindo que a circunstância na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, até mesmo na igreja, tudo tem o seu tempo. Então precisa ter essa coragem de colocar com Deus, estipular com Deus uma data. Todas as pessoas que serviram ao Senhor, listadas na Bíblia, tiveram foco. Homens fiéis e foco com data. A vida de Abraão está marcada assim. De Isaac está assim. De Jacó está assim. De José está assim. Até mesmo para as circunstâncias de Israel. Por exemplo, Daniel, o profeta Daniel recebe algumas circunstâncias de profecia para aquele tempo e para o tempo que estamos vivendo hoje, e até mesmo para coisas futuras. E você observa que Deus, na revelação para Daniel, ele coloca tempos determinados. Vai acontecer isso até tal tempo e vai vir tal circunstância, e depois dessa circunstância vai vir uma outra circunstância, exatamente porque Deus é focado. Você sabia que Deus não é perdido? Deus é um ser focado. Tem direção, tem objetivos. Então por quê? Você que se chama filho de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador, vai permanecer nessa situação que está te incomodando, que está tirando a sua saúde, tirando a sua paz, até quando? E uma das coisas que a gente observa é a dificuldade que os brasileiros têm em tomar decisões. Muito difícil. Para nós brasileiros,
A tomada de decisão para aquilo que é correto é complicada. Nós temos o hábito de, primeiramente, deixar o outro responder por nós, fazer aquilo por nós, e isso não é saudável. Então, antes de agir, pergunte a opinião de Deus. Leia a Bíblia, é importante. E aí você vai observar. Mas depois que você perguntar, depois que você consultar, depois que você perceber os sinais, depois que você perguntar a si mesmo por quê, e depois que você colocar uma data até quando isso vai acontecer racionalmente, sem emoção, racionalmente, é necessário agir. Mas antes de agir, você tem que seguir esses passos para que possa minimizar a possibilidade de erro. Não tenha medo do erro. O erro às vezes pode ensinar. Pastor, vou decidir e deu errado. Realmente tem um risco. Mas se você não decidir, vai ser pior. Então o que você escolhe? Você escolhe o risco de decidir e ter a chance de dar certo, ou escolhe não decidir e dar tudo errado? Bom, eu escolheria decidir e verificar o risco. Mas isso tem que ser com a autorização do Senhor, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem planejado e com uma data. Coloque uma data para os seus desafios e se as coisas complicarem, faça esse processo várias vezes que Deus vai te abençoar e as coisas vão mudar na sua história. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. E temos, Senhor, a plena noção que Jonas foi um homem como outro qualquer, e quantas vezes nós nos comportamos como Jonas. Queremos fugir da tua presença, queremos fugir da nossa responsabilidade, e não te alegramos com isso, não fazemos as coisas certas assim. Eu te clamo, Senhor, dá-nos a tua orientação para sabermos cada dia mais aonde devemos adentrar nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nos nossos planejamentos, no nosso emprego, na nossa função. Dá-nos orientação para adentrarmos e também para termos ciência plena do tempo de saída. Ó Senhor, toma nas tuas mãos os teus servos que acordam pela manhã para trabalhar já desanimados, porque não gostam do trabalho que têm, das coisas que fazem, a situação está complicada. Eu te peço, Senhor, dá orientação a eles e sabedoria para que eles possam ter alegria de volta na sua vida pessoal. Esteja conosco em nome de Jesus amado. Amém. Então, amados, peço a você duas coisas. Primeiramente, que você faça contato com as pessoas da igreja e depois nos ajude a ir na ação social da nossa igreja durante esse período de pandemia que estamos vivendo. Vamos juntos na presença do Senhor. Felicidade, se cuide, juízo, e vamos juntos, cada dia mais, sendo orientados pela presença do Senhor. Felicidades, um abraço.